Lições Bíblicas em áudio, segundo trimestre 2021. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lição 7. O ministério de profeta. Texto áureo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Verdade prática. O ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, 28, 29 e Efésios capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Introdução. A lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Tópico 1. O profeta do Antigo Testamento. 1. Conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida de falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em nome de Deus. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Elias e Eliseu. A profetisa Uda. E muitos outros, como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel. 2. O ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízo, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como "veio a mim a palavra do Senhor" e "assim diz o Senhor" eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina.
Símbolos e divisões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza e a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Subtópico 3. O profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximadamente do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi neste tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Tópico 2. O profeta no Novo Testamento. 1. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os co-cidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, 19 e 20. Aqui, a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Subtópico 2. O ofício de profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar dele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Subtópico 3. O objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona
os 5 ministérios em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Pois, como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tópico 3. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Subtópico 1. Simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a que ele está servindo, a quem ele está servindo, um Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, Oséias e do próprio Jesus. Já o falso profeta só pensa em si, em seus status e benefícios. Profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Subtópico 2. Pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Pois o resultado ou fruto do profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Subtópico 3. Ainda sobre os falsos profetas. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência e isto basta para que ele seja tido como verdadeiro. Mas a obra Assim Diz o Senhor da CPAD, John Bevere, diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências e que partem o coração dos justos. Embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito, mas não tenha medo. Na autoridade do Espírito Santo, acautelai-vos dos falsos profetas. Sejam prudentes. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Conclusão. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com os dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja no primeiro século. Efésios capítulo 2, versículo 20. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da Igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças,
o falso profetismo e primar pela edificação da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Amém. Questionário. De acordo com a lição, defina o conceito de profeta no Antigo Testamento. Essa resposta está no tópico 1. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O que foi o profetismo? Essa resposta está no tópico 1, subtópico 3. Profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a presença messiânica. Quais são os 5 ministérios mencionados em Efésios, capítulo 4, versículo 11? Essa resposta está no tópico 2, subtópico 2. Seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista na admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Em que consistia o ofício de profeta no Novo Testamento? Essa resposta está no tópico 2, subtópico 1. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Cite 2 características do verdadeiro profeta. Essa resposta está no tópico 3, subtópico 1. 2 características do verdadeiro profeta são simplicidade e amor. Deus abençoe a todos.